Ontem nós paramos na página, fizemos esse exercício aqui da página 34 ontem, não foi? Terminamos esse exercício da página 34 ontem. Eu falei o que significa média, queria o que era mediano, eu expliquei isso aqui ontem para vocês. Então vamos avançar aqui rapidinho na página 35, onde tem falando da média salarial desse pessoal aí, tá? Página 35, média salarial que tem aí. Segundo o texto que a gente leu ontem, né? Então tem aí a média. Podemos. Sim. Então, página 35 está dizendo assim: para calcular a média, é preciso somar o salário de todos os funcionários. Eu falei isso para vocês ontem, mas eu vou marcar aqui de novo, ó. Somar o salário de todos os funcionários e dividir pelo total de funcionários da empresa. Galera, esse total aqui, quer ver como eu não projetei a tela? Estou falando. Esse total que a gente vai somar, pessoal, esse total que você vai dividir, aliás, tem que ser a soma de todo mundo, tá? Vamos dizer que nessa empresa aí tem 5 pessoas que trabalham, são estagiários, não recebem salário. Então tu não pode somar e dividir pela quantidade de pessoas, não, tem que ser de todo mundo que você somou o salário, tá bom? Se eram 30 pessoas com salário, você vai dividir por 30. Se eram 50 pessoas trabalhando com salário, tem que dividir por 50, tá? Então a média, deixa eu marcar de novo aqui, a média aí na página 35, tá? Aí na página 35 a média é a soma dos salários dos funcionários dividido pelo total de funcionários da empresa. Isso é a média, beleza? Aí ele foi lá e pegou os salários, ó. Tá aqui um primeiro salário, somou mais esse, somou tudinho, ó. Mais um aqui, mais um, foi somando todos os salários. No final dividiu isso aí pela total de funcionários, que são 20 funcionários. E aí deu a média de salário, que é R$ 5.705. Beleza? Então, para você encontrar a média, soma tudo e divide pela quantidade que você somou, beleza? Tudo bem até aqui? Mediana. Falei ontem sobre a mediana para vocês. O que é a mediana, pessoal? Ontem a gente conversou que a mediana é... Deixa eu ver se está escrito aqui, ó. Podemos, pessoal? Então a mediana, ontem a gente conversou assim: quando você organiza os números, tanto faz se em ordem crescente ou decrescente. Geralmente é a ordem crescente, do menor salário para o maior, no caso, né? Então se você organizar em ordem crescente, o número que ficar no meio deles é a mediana, tá? Então aqui ele fez isso, ó. Ele disse assim: para calcular a mediana, é preciso organizar todos os salários em sequência, na ordem crescente ou decrescente. O elemento central dessa sequência é considerado a mediana. Então ele colocou aqui ó, em ordem, ó. Ah, professor, mas tem salários iguais, precisa repetir salários iguais? Sim, porque cada salário representa uma pessoa aí, tá? Então repete os salários, aí esse termo que ficou no meio foi esse, ó. A sequência são 20 funcionários, é um número par, né? Então no meio, quando você organizar, toda essa galera vão ficar 2 números no meio. Quando isso aqui acontecer, eu vou lá e faço a média desses 2 números. Ó, somo os 2 números e divido por 2. Então a mediana vai ser esse daqui. Imagina que a sequência era essa aqui, pessoal. Tinha assim, ó, 1.000, aí tinha 1.200, 1.200, por exemplo, aí tinha aqui 1.300, aí tinha assim 1.500 e 2.000. Qual é o termo que está no meio agora? Qual é o termo que está no meio agora, pessoal? 1.300, não é isso? Ó, do lado esquerdo dele tem 2 números, do lado direito dele tem 2 números. Então o termo que está no meio é esse. Então esse é a mediana. Se for uma sequência par, nesse caso uma sequência de 5 números, é ímpar. Então sempre vai ter um termo no meio. Se a sequência for par, como foi o caso do exemplo do livro aqui, faz a média aritmética dos 2 termos do meio, tá? Beleza? No caso desse exemplo que eu dei aqui em cima, a mediana já é esse número que está aqui. Legal?
E a moda, pessoal? Nós conversamos ontem também sobre moda, né? O que é a moda? Para determinar a moda, basta analisar a tabela para verificar o grupo que possui maior frequência, ou seja, aquele que tem um número com maior quantidade de funcionários, ou seja, aquele número que se repete mais vezes. Foi isso que a gente falou ontem. Então, se tu tem uma sequência numérica e tem um número que se repete mais vezes, essa vai ser a moda. E professor, e se não repetir ninguém? Não tem moda. Você diz que a sequência é amodal. Não tem moda, tá? Não tem moda. Beleza? Página 35. E aí eu contei isso para ti ontem, e aqui ele disse que a média de salário, ó, tem 10 pessoas com salário de 1.200. Então, se são 10 com salário de 1.200, a moda é 1.200. Com certeza 10 pessoas se repetem aí, é a maior quantidade de vezes, né? Tudo bem até aqui? Tudo bem até moda, pessoal? Beleza? Então tá bem tranquilo, né? Mais uma coisa aqui, é só um resumo final aí. Se você tiver como marcar isso no seu livro, aqui eu acho que já é página 36. Vê aí se é página 36 que está essa tabela. Eu acho que é página 36. Página 36 aí tem essa tabelinha. Ela é o resumo aí do que a gente viu, tá? Então tem aí, a média é obtida dividindo a soma dos valores relativos aos elementos de um conjunto de dados pelo número de elementos desse conjunto. Olha, desse conjunto, se você somou 50 valores, você vai dividir por 50, tá? Não vamos cometer esse erro aí. Mediana é obtida a partir da organização sequencial dos dados, crescente ou decrescente, que eu falei para ti, observando o elemento que? Central. E a moda corresponde ao valor que aparece com maior frequência, ou seja, aquele que se repete, tá? Então, aquele valor que repete mais vezes é a moda. Por isso que quando uma coisa está na moda, tu costuma ver mais gente usando por aí, tá? É aquilo que aparece mais vezes, está na moda, legal? Amplitude. O que é a amplitude, pessoal? Amplitude é a medida de dispersão que indica se os dados do conjunto estão... Faltou um pedacinho aí. Estão o que, pessoal? Estão muito distantes um do outro, tá? Aqui eu cortei aqui um pedacinho. Estão muito distantes um do outro. Aqui era muito, né? Na empresa do exemplo anterior, a amplitude dos salários, que corresponde à diferença entre o salário do presidente e o salário do auxiliar, o maior salário e o menor salário, tá? Ele fez aqui, ó, 68 mil menos 1.200. Essa aqui, pessoal, é a amplitude, tá? Essa amplitude, pessoal, ela deve estar próxima, ela deve ser um valor próximo dos demais, tá? Se ela for muito distante, quer dizer que a tua forma de avaliação talvez não seja tão boa, usando só média, só a moda, tá? Então a gente vai ter que avaliar cada caso aí. Neste caso, a amplitude é altíssima, ó, 66.800, enquanto que o salário do auxiliar era só 1.200, olha a distância que tá. Então ele deve estar próximo do valor aí, tá? Logo, não é uma boa proposta usar a média sozinha para chegar a alguma conclusão sobre o salário da empresa. Outras médias, como a moda e a mediana, precisam ser utilizadas para fazer análise de dados. Beleza. Então, quando a tua amplitude der muito grande, pessoal, talvez não seja interessante tu usar a média, porque a média vai estar muito longe da amplitude, tá? Então, a gente vai ter que avaliar cada caso aí para fazer essa análise, tá? Beleza. Então, tem aí na página 37, está dizendo assim, ó, em uma excursão foram verificadas as idades dos participantes. A guia do passeio fez a anotação das idades para organizar melhor as atividades. Veja o registro, ela anotou, isso aqui é a idade, ó. Tem uma pessoa que tem 10 anos, tem outra que tem 12, tem uma que tem 85, 76, aí tem um de 5 anos e por aí vai. Anotou a idade de todo mundo, tá? Com essas idades, o que ele quer que a gente faça? Letra A. Considerando o conjunto de dados, letra A, calcule o que, pessoal? A média. Para fazer a média, eu tenho que somar todo mundo e dividir pela quantidade de pessoas, não é assim? Mas antes, vamos colocar em ordem esses números, que aí fica mais fácil para mim.
tá? Vou colocar em ordem aqui. Qual é o primeiro número, o menor de todos que eu tenho aí, ó? 5, né? Então vou colocar logo aqui, 5. Depois do 5, tem um 6 aqui, ó, 6. Depois do 6, deixa eu ver outro. 10, tem um 10 aqui no começo, ó. Vamos colocando em ordem aí. Depois do 10 tem 11. Parece que não, mas o 12 tá aparecendo, ó. 1, 2, 3, 4, 5 vezes o número 12. Então vou colocar ele aqui. Deixa eu dar um zoom para ficar mais próximo aqui. Então depois do 10 vem o número 12, ele está aparecendo 5 vezes. Então vem o 10, depois vem o 12, depois o 12 de novo, depois o 12 de novo, o 12 de novo e o 12 de novo. 5 vezes. Depois do 12 tem 13. Parece que não, né? Então vamos para o 14. Tem 14 aqui, ó. 14. Só tá uma vez. Depois do 14 tem o 15. Depois do 15 tem o 15 de novo? Não, mas tem o 16. O 16 aparece 1, 2, 3 vezes o 16, ó. 1, 2, 3 vezes. Depois do 16 tem o 17 aqui na frente, que aparece só uma vez. E aí vem para o 76 e para o 85. E aí eu termino a minha sequência, agora está em ordem crescente. Vamos fazer então a nossa primeira, que é a média. Para fazer a média, eu tenho que somar todo mundo e dividir pela quantidade de números que eu tenho, tá? Vou fazer de azul então aqui. Então na minha média eu vou somar 5, mais 6, mais 10, mais 12, mais 12, mais 12. O 12 aparece 5 vezes, né? Mais 14, mais 15, mais 16. O 16 aparece 3 vezes. Mais 17, mais 76, mais 85. Alguém me diz quantos números são esses números aí para mim? São 16 números, tá, pessoal? Então isso aqui eu vou dividir por 16, porque são 16 números aí, tá? Quando você fizer essa soma e dividir por 16, eu vou te dar logo o resultado aqui. O resultado final dessa média aí é 21, tá? Já dividindo por 16. Pois é, ó. Mediana, que é a letra B. Não, a letra B é moda, né? Deixa eu fazer a B, eu vou fazer isso aí. Na letra B ele está pedindo a moda. Quem é a moda dessa sequência aí, pessoal? Quem é a moda dessa sequência aí, pessoal? 12 é o número que se repete mais. Então eu vou lá e coloco a minha moda, não precisa fazer nada na B. É só escrever a resposta 12. 12 é o número que repete mais. Aí ela perguntou assim, professor, e a mediana? Quem são os números que estão no meio aí? Pensa só, 16, a metade é 8, 8, né? Então se eu contar 8 para cá e 8 para lá, vai ficar o meio, não vai ficar? Então eu vou contar 8 números. Licença aí, pessoal, Giovana. Eu tenho aqui, deixa eu ver. 12, 14? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então esses dois aqui estão no meio. Se eles estão no meio, o que eu tenho que fazer? São dois números. Eu vou pegar 12 mais 14 e dividir por 2. É isso que você tem que fazer. 26 dividido por 2. Qual é o número que está entre 12 e 14, pessoal? 12, depois 13. 13 é a nossa mediana. Qual é o maior número dessa sequência? É o cara mais velho. O mais velho. 85. Tá aí, ó, o último lá, 85, ó. Menos o mais novo. O mais novo não tem só 5 anos.
Quanto deu a amplitude desse negócio aqui? 80. Essa é a amplitude aí. Página 38. Escreva. Podemos? Escreva um parágrafo conclusivo depois de analisar os dados referentes à medida de tendência central e amplitude obtida na questão 1. O que foi que eu falei para vocês? A amplitude deu muito longe da média, né, pessoal? A amplitude deu 80 e a média deu 21. Quando isso acontece, quer dizer que a média não é uma forma ideal de você avaliar isso daí, tá? Talvez o melhor fosse você escolher ou a moda ou a mediana. Claro que vai depender de cada caso. Mas vamos escrever assim. Como a média, que aqui no caso foi 21, né? Está distante da amplitude dá o zoom, mas agora que eu comecei a escrever, se eu der o zoom não vai... Espera aí que eu vou já escrever e eu dou o zoom aí. Como a média 21 está distante da amplitude, que foi 80, vírgula, o melhor seria escolher a moda ou a mediana. Então, vamos lá na terceira, pessoal. Terceira, ela tá um pouquinho mais difícil, então peço que você preste muita atenção na terceira, hein? Pessoal daqui da sala, por favor, vamos lá na terceira. Pessoal, a terceira tá dizendo assim, ó. Vamos lá. Em um concurso, um candidato obteve a média 67,5. Então a média do cara foi 67,5. Essa é a média de pontos que ele alcançou, beleza? Ele fez prova que envolve, olha aí pessoal, 4 componentes. Aqui na escola vocês têm uma média parecida, porque a nota de vocês depende de 4 avaliações. Então eu pego a tua nota da primeira, somo com a nota da segunda, somo com a nota da terceira, somo com a nota da quarta e divido por 4. No final dessa conta, a tua média tem que ser 7, senão não passa, né? Assim? Então eu vou fazer uma média parecida aqui. Ei. Então o cara tirou uma média de 67,5 numa prova que envolve 4 matérias, tá? Aqui ele chamou de componentes, que é atualidades, é o primeiro componente, língua estrangeira, segundo componente, língua portuguesa, terceiro componente e o último componente, matemática, beleza? Suas notas foram 82 para atualidades. Olha o que eu vou fazer, Cássia, ó. Primeira nota dele foi 82, eu vou somar com a segunda nota, 56,5 para a língua estrangeira, 56,5 para a língua estrangeira, mais 73,5 para a língua portuguesa, mas faltou a nota de quem? De matemática. Só que aí o que foi que aconteceu? Ele não sabe quanto foi que o cara tirou em matemática. A pergunta dele é essa: qual foi a nota dele em matemática? Vou chamar de X, hein? X. Se eu somar tudo isso, pessoal, e dividir por 4, isso não vai ser a média? Certo ou não? Certo ou não, pessoal? Se eu somar as 4 notas dele, incluindo o X, que eu não sei quanto vale, e dividir por 4, isso vai dar a média. E quanto foi a média? Ele já falou, 67,5. Então tem esse problema para a gente resolver. Tu precisa calcular o valor do X. Não vai dar o resultado. Adivinha como é o nome disso aqui? Equação. Em equação você tem que mandar letra para o lado e número para o outro.
Bom, então, para resolver esse problema, eu preciso primeiro, pessoal, tirar esse número 4 que está aí embaixo. Pois é, ele está dividindo. Se ele está dividindo, ele vai passar para o outro lado fazendo o que, pessoal? Multiplicando. Então vai ficar assim, ó, 82 mais 56,5 mais 73,5 mais x igual, deixa eu puxar mais para o lado aqui, a 67,5 vezes 4. Olha o que foi que eu fiz. Peguei esse número 4, passei para cá multiplicando. O resto tá tudo igual. Beleza? E agora que eu tenho 82 positivo, 56 positivo e 73 positivo, se ele está positivo, ele passa para o outro lado como? Negativo. Então vai ficar assim, ó. X que é igual. Quanto é 67,5 vezes 4? 67,5 vezes 4 dá 270. Então vai ficar 270, ó. Isso aqui, pessoal, essa multiplicação aqui, ó, dá 270. Agora eu vou passar o 82, ó. Menos 82. Menos esse 56 aqui, ó. 56,5. Menos 73,5. Pessoal, licença aí, pessoal, licença aí. Que daqui a pouco alguém vai perguntar aqui que não entendeu e vocês estão só falando aí, tá atrapalhando um pouco aqui. O que foi que eu fiz, pessoal? O que foi que eu fiz? Peguei esse número 4 que está dividindo, passei ele multiplicando. Aí eu multipliquei ele bem aqui, deu 270. E agora eu estou passando os números positivos para o outro lado com o sinal negativo, tá? Por isso que o 82 apareceu menos, ó, o 56 apareceu menos e o 73 apareceu menos. Pronto, quando você resolver essa subtração, você vai achar a nota de matemática dele aí nessa prova, tá? Essa nota aí foi 58 pontos. Em matemática ele fez uma nota de 58 pontos. Beleza, vamos lá. Página 38, questão 4. Página 38, questão 4. Página 38, questão 4. Lá está dizendo assim, pessoal, página 38, questão 4. A tabela a seguir mostra a evolução da receita bruta anual dos 3 últimos anos. Olha aí, são os 3 últimos anos, tá? De 5 microempresas que se encontram à venda. Aí ele deu aqui, ó, primeira empresa, segunda, terceira, quarta, quinta empresa. Então aqui está dizendo assim, na tabela a seguir mostra a evolução da receita bruta anual dos 3 últimos anos de 5 microempresas. Aí o cara deu aqui as empresas, está aqui o nome das empresas aqui do lado, e está aqui os anos que... Vamos lá. Tá aqui os anos que eles fizeram essa pesquisa, ó. Foi 2009, 2010 e 2011. Aí o que o cara quer saber aqui no final é o seguinte, pessoal. Um investidor, ele deseja comprar 2 empresas listadas nessa tabela. Para tal, ele quer calcular a média da receita bruta anual dos últimos 3 anos e escolher qual é que tem a maior média, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Calcular a média e ver quais as 2 que tem a maior média, beleza? Como é que eu vou fazer a média desses números, pessoal? Não tá difícil, não. Olha o que tu vai fazer. Vamos somar aqui, ó, 200 mais 220 mais 240. E eu vou dividir isso por quanto? Por 3, né? Porque são 3 números, tá? Então, somando e dividindo por 3, eu vou encontrar a média que eu estou querendo calcular aqui, beleza? Então, se eu somar, vai ficar assim, ó. Primeiro número que eu vou somar para a primeira empresa, 200 mais 220 mais 240. Quando eu somar 200 mais 220 mais 240, eu vou encontrar um resultado. E esse resultado eu tenho que dividir por 3. Por que por 3, professor? Porque eu estou somando 3 números.
200, 220 e 240. Cada número representa um ano, né? 2009, 2010 e 2011, certo? Essa média aqui, pessoal, se você somar, vai dar 660. Dividido por 3, o resultado aqui é 220. Então, eu já tenho a minha primeira média. Tudo certo? Posso continuar? Vou continuar aqui, pessoal, porque já é 11h15, tá? A gente tem que terminar pelo menos essa. Então, aqui vem 200 mais 230 mais 200. Vai ficar aqui, eu vou fazer de azul. 200 mais 230 mais 200, tudo isso dividido por 3. Essa segunda média, pessoal, vai dar 210. Eu não vou terminar as outras, porque senão não vai dar tempo, tá? Mas a média desse daqui, eu vou colocar aqui do lado para ti, ó. A média desse daqui, quando vocês calcularem a média aí, pessoal, vai dar 225. Tá? Vocês calculam lá, soma e divide por 3. A média desse outro abaixo aqui, ó, onde está esse 230, quando você somar e dividir por 3, a média vai dar 230. E por último, esse de 245, quando você somar, a média vai dar 205. O que ele quer aqui, pessoal, são os dois números que têm a maior média. Quais são as maiores médias aqui, pessoal? Quais são as maiores médias aí? Ó, 225 e 230. Aí eu vou procurar quais são as empresas que estão relacionadas a esses números. Eu achei essa daqui, ó, Chocolate X e Pizzaria Y, tá? Então eu tenho que procurar qual alternativa que me dá essa opção. Qual é a alternativa? Letra D. Pizzaria Y e Chocolate X. Essa questão caiu na prova no passado, tá, pessoal?